Olá! Tudo bem, gente? Hoje vamos falar sobre o subconsciente. Vou conversar com a minha amiga Aline, do Manolística. Oi! Olá! Vamos falar o que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar sobre o Sim, subconsciente, por que que é importante a gente entender sobre ele, né? Vamos explicar sobre a teoria da mente e como desvendar esse subconsciente, né? Como fazer isso? Vamos lá, né? Subconsciente, assunto muito por que é importante, tão né? importante conhecer o nosso subconsciente? Porque ele faz parte de 90% da nossa mente. É, gente, imagina, a nossa mente, a gente acha que tem controle sobre tudo ali, né? Na nossa mente pensante ali. É praticamente 10% que a gente tem o controle, né? E aquele 10% resto de consciente. 90%, o que que é? É um quarto escuro, cheio de Exato. mistérios. Então, acho que a gente pode começar, assim, Vamos contando começar? Sim. contando as coisas meio nerd, né? Tipo, explicando o... é a parte que eu gosto. Assim, de como, né? O que que é subconsciente? A gente escuta bastante falar ultimamente, né? O que que é? A gente tem a teoria Sim. da mente, né? Que como a Aline disse agora, praticamente 90% da nossa mente não é a nossa mente lógica, aquilo que a gente toma decisões, julgamentos do dia a dia, né? Então ela está escondidinha ali embaixo, né? Vocês podem pensar sobre como um iceberg, né? A parte de cima que a gente consegue ver, que a gente consegue analisar, é a parte de cima do iceberg, mas qual que é a maior, né? E E imagina, o subconsciente é 9 vezes maior que a nossa mente pensante. Então, ele toma conta da nossa vida muito mais do que a gente imagina, né? Vamos dar o exemplo, andar de bicicleta, dirigir, né? Primeira vez que você aprendeu a dirigir, Aline, você lembra? Tô tentando aprender novamente, né? Porque eu já aprendi no automático e agora eu tenho que ir aprender no manual. Tem toda uma pegada ali para trocar a marcha, aí tem que pensar que quando eu acelerar mais que 200 quilômetros, eu tenho que trocar a marcha por 2, depois não sei o que, 30 quilômetros, não sei quantos mais quilômetros, põe a marcha no 3, e aí tu começa a pensar. Só que depois que começa a ter esse pensamento dentro do seu subconsciente, já está instalado, aí não precisa mais pensar que vai ter que trocar a marcha, já é automático o negócio, já vira o carro automático, só vai. Ainda bem, né? Imagina Sim, se a gente tivesse que toda vez que ligar o carro, né? Eu também, eu tô igual você, Aline, a gente tá aprendendo o carro manual agora, né? As duas voltou pro Brasil, não sabe dirigir, não tem carteira manual, né? Então, faz a gente pensar, né? Como é bom ter a nossa mente subconsciente aprender tudo isso, a gente não precisa tomar essa decisão toda hora, olhar para baixo e trocar a marcha. Imagina se a gente tivesse que, né, ter que aprender a andar todos os dias. Tem que aprender a fazer as coisas, né? Então, graças a essa mente subconsciente, a gente pode fazer coisas dessa forma. E e o que, também, ser, e o hã? que seria, né? O que seria esse subconsciente, né? Não sei se quer falar primeiro sobre isso. Posso falar um pouquinho, né? Então, assim, lembra, é que eu não achei um desenho para mostrar para vocês aqui, mas pensa num iceberg. Eu sou bem visual, né? Então, pensa num iceberg. A parte de cima é sua mente pensante, né? E a de baixo é o subconsciente. Então, assim, você nasce dos 2 anos de idade até os 8 anos de idade, você é praticamente uma esponja. O teu subconsciente está praticamente vazio ali quando você nasce. Então, ele está
pegando todas as informações, todas as suas experiências, né? É, você caiu no chão, a sua mãe olhou para você, desesperou, você fala, meu Deus, cair é ruim, né? Vai lá, colocou essa informação, essa experiência no subconsciente. É, viu uma cobra, né? Alguém gritou e fez um desespero lá. Gente, isso é uma experiência ruim. Vamos lá, coloca no subconsciente. Porque é uma forma de nos proteger, né? A gente vai aprendendo durante a vida o que a gente tem que nos proteger. Então vai tudo ali para o subconsciente, você vai aprendendo. Até os 8 anos é uma esponja, Sim. né? Guardem essa informação, gente, né? Para quando a gente conversa com criança, né? Para ter isso em mente, que ela está aprendendo tudo isso e ela vai levar isso para a vida toda, né? E nessa época, a criança ela vai criando um filtro entre o consciente e o subconsciente. Então lembra que tem tipo um filtro ali. As informações que você processa o dia todo, você vai processando, ela vai passando por esse filtro e vai se instalando no subconsciente, né? E o que é esse filtro? Ele a gente chama de filtro crítico. E você vai criando isso durante a vida, né? É a religião, o nosso meio social, tudo isso vai virando um óculos, né? Você vai colocando um óculos em você que vai filtrar aquela informação. Então, como eu disse, por exemplo, né, você tem uma experiência ali que os seus pais te disseram que isso é errado ou que isso é bom, né? De acordo com as lentes deles. E você colocou aquela lente, falou, eu estou aprendendo que isso não é bom para mim, ou isso é bom. E isso vai formando aquela lente. Então, imagina, a gente não vê o mundo como ele é. A gente vê ele com os nossos óculos, né? Da nossa criação, né? Até os 8 anos de idade. Né? Não é tão Isso. simples assim, né? Estou simplificando para a gente entender. E cada experiência também, ela vem, então, como uma coisa boa ou ruim, uma dor ou um prazer, né? Então é aí que a gente começa, né? Hoje em dia, por que a gente não gosta de alguma coisa? Porque talvez lá atrás, né, você aprendeu que aquilo não é legal. Né? Essa é a nossa mente primitiva, que se quiser falar mais um pouquinho sobre isso, mente É, primitiva. eu até anotei assim algumas coisas que eu ia comentar sobre o que é o subconsciente, porque que ainda às vezes esse é um assunto um pouco tabu até para as pessoas, porque se fala tanto disso, mas é que nem o verbo to be no colégio. A gente estudava todos os anos, mas ninguém realmente sabe o que é. Apesar, né, que é um assunto muito falado, ainda mais para a gente que é terapeuta e trabalha com terapias holísticas, trabalha com desenvolvimento pessoal, enfim. E o subconsciente, ele é a parte menos acessível da nossa mente. E ele é a parte maior da nossa mente, como a Tati falou. Então, tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente aprende, vai para o nosso subconsciente, como se fosse um depósito e tudo de bom, de ruim, enfim, vai para lá e tá acessível a toda hora que tiver um gatilho no nosso dia a dia, né? De vivenciar aí com as pessoas. Então, essas lembranças, impressões, tudo que é reprimido tá lá no subconsciente. E a gente vai guardando, né? Todas essas memórias, todas essas lembranças, a gente vai guardando, guardando, guardando. E ainda vai guardando até na nossa vida adulta. Como a gente falou, a gente está aprendendo a dirigir agora. Então, o que eu vou ter que aprender? Vou ter que aprender a trocar de marcha, porque eu não sei trocar de marcha ainda. Só que quando eu aprender isso e que tiver mais no meu consciente automático, vai ser fácil para mim? Vai, mas vai estar lá no subconsciente. Então, assim, todos os aprendizados, eles estão lá. Então, às vezes a gente até fala, né? Você já sabe, as pessoas falam, eu estudei isso, mas não entrou na minha mente, não é fácil, não tá fácil de aprender e tal. Você já sabe. Só que como que você coloca isso para fora, né? Que é o seu consciente. É investigando por que você realmente não consegue aprender, porque você já sabe. Só que por que você não consegue transcender isso e colocar isso para fora?
né? Porque tem alguma limitação ali que o teu próprio subconsciente não tá deixando. Sim. E é como Já se tá fosse. aprendido, né? Já tá aprendido lá. É muito difícil quebrar, né? O que Exatamente. a gente já colocou ali. E é como se fosse um programa de computador, que tu tem ali o hardware e tu vai colocando essas memórias, né? Que é como se fosse ali pastinhas. Isso é bom, isso é ruim, isso não é tão bom. Ah, talvez isso eu possa experimentar para ver de uma maneira diferente. E eu acho que essa é a parte mais desafiadora para as pessoas. Porque aí é onde estão as crenças limitantes. E é aí que é onde as pessoas começam a travar e pensar assim: ah, não, eu não posso fazer isso porque alguma memória, né, talvez até não seja sua, mas está ali dizendo que talvez isso seja algo negativo. E que se você não investigar, você vai acreditar que é negativo. E as suas experiências externas, elas vão te provocar isso cada vez mais. Né? Então, o que é o subconsciente? É tudo que está na sua mente, mesmo Uhum. inconscientemente. Né? E aí a outra Exatamente. pergunta que a gente colocou para trazer para essa live é o porquê que a gente precisa compreender o subconsciente. Por que é tão necessário compreender esse tabu que ainda existe na nossa vida, no nosso desenvolvimento pessoal? Né? O que eu trago assim de conhecimento para o pessoal que está assistindo a live, para o pessoal que vai assistir depois, o porquê que a gente precisa compreender? Porque a maioria do nosso acesso mental, de tudo que a gente sabe, de todas as coisas da nossa vida, está lá. Então, por isso que é importante compreender isso. Porque se você não compreender o seu subconsciente, como que você vai viver uma vida livre de todas dessas limitações e crenças, julgamentos que você acha que é, mas que na verdade não é? Então, por isso que é muito necessário compreender esse subconsciente, trazer, né, a sombra para a luz. E não sei se você quer falar mais um pouquinho Não, disso. gostei, é bem isso mesmo, trazer para a luz. Porque muita gente pensa, tá, deixa eu viver da forma que eu tô vivendo, né? Se você tá satisfeito, tudo bem. Agora, acho que todos nós tem alguma coisa que quer Melhorar. alcançar, né? Quebrar algum hábito, né? Ou fazer algum hábito bom. Por que que eu não consigo fazer isso? Todo mundo consegue, por que que eu não consigo? Né? Qual que é o bloqueio ali? Muitas das vezes está no nosso subconsciente. A resposta está ali. Então, por que não desvendar isso, né? É um exemplo assim que eu dou muito. Muitas das coisas que a gente quer fazer, a gente tem a vontade. Fala, nossa, eu tenho aquela força de vontade e eu quero fazer aquilo. Mas por que que você não consegue? Vou dar um exemplo bem básico, assim, que é fácil para a gente fazer uma relação. Que é, por exemplo, parar de fumar, né? Parar de algum vício. Fumar, né? Muita gente já procurou terapias para isso, né? Você sabe que aquilo é ruim para você, tem tantas coisas, né? Hoje em dia tem aqueles, né, fotos de câncer no cigarro. Você, você até quer falar, nossa, eu não quero porque minha família não gosta disso. E não consegue, né? O corpo, em um dia, 2 dias, a nicotina saiu de você, né? Então não é assim tão difícil fisicamente. Mas por quê? Então, assim, esse filtro que eu estava falando do consciente para o subconsciente, cada experiência que você passa, que eu disse, que você tem um prazer ou uma dor em relação a isso, né? Então, a primeira vez que você fumou foi uma experiência provavelmente boa, né? Por isso que você continuou. Então, aquela experiência no subconsciente, você viveu, puf, caiu lá no subconsciente com um maisinho, assim, essa foi uma coisa boa. Depois você fuma mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Ah, que bom, foi sempre bom. Até o momento que você fala, você vai morrer se você não parar de fumar. Mas aí você fala, é verdade, então eu tenho que parar. Mas por que que você não para? Olha o tanto de experiência boa que você teve e tá no subconsciente. A força de vontade, ela tá no consciente.
ele tá pesando muito mais lá embaixo, Uhum. né? Então você tá colocando um menos ali, tipo, não tá me fazendo bem agora. Olha o peso das experiências boas que você teve com ele. Então, é muito difícil, às vezes, na força de vontade, você conseguir, né? Então, a Sim. importância de você entender o seu subconsciente está aí, para você fazer coisas que você, na consciência, na força de vontade, você não consegue. Ai, você sempre tem preguiça para fazer alguma coisa, eu nunca consigo focar, né? Qual que é a sabotagem ali, né? O sabotador que está lá dentro. O que que você aprendeu antigamente, né? Que tem um peso muito maior do que o que você quer fazer hoje. Sim. E eu acredito que também para se compreender o subconsciente é preciso ter coragem, tá? E é por É, isso que também é um assunto tabu. Porque se você sabe que algumas coisas ali existem padrões repetitivos, crenças que você não quer mais, e que lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que vem de algum lugar que talvez não seja tão bom de você olhar. Mas aí o que que acontece? A gente tem medo de fazer alguma terapia ou de até se perguntar de onde que está vindo, de se acolher, de meditar, de tentar compreender o que está acontecendo para aquilo ali continuar, né? Porque a pessoa adora reclamar, a pessoa adora falar assim, nossa, minha vida tá um desastre, isso está acontecendo comigo de novo, não tô acreditando. E aí por quê? Porque na realidade não tá com coragem para ver que, né, passou por um trauma ou passou por alguma questão lá na infância, enfim, que ela, ou até pode ser depois também um trauma quando tu é mais velho, né, que pode sim. acontecer um assalto ou enfim, alguma Uhum. coisa aí na vida adulta, não quer voltar para não sentir aquele mesmo sentimento que sentiu no passado. Mas é aí que a gente precisa ter coragem realmente para olhar para, de novo, né? Trazer a sombra para a luz, para ressignificar aquilo que foi muito negativo para ti. Porque não vai ser a mesma coisa, você já passou por aquela situação. O sentimento talvez até seja o mesmo, mas o que, que é pior? Você sentir isso te bloqueando a vida toda, né? Continuamente, É, todo dia, né? Naqueles padrões repetitivos que você não entende por que, que você está naquela situação, ou você de repente voltar, né? E não é sentir a mesma coisa, porque é sempre diferente. A gente olha é, de uma maneira diferente, mas é você voltar e ressignificar aquilo, para você sair daquele padrão e daquela crença que você está vivendo, né? O que, que é melhor? Então, assim, eu acredito que ainda esse assunto seja um pouco tabu por causa disso, que as pessoas têm medo é. de não olhar para Isso é, trás para conseguir compreender e se livrar daquilo, porque quando tu é, compreende, acabou, entendeu? Tchau. é, As é, viu? Quando é tu bem isso. verdadeiramente compreende, né? Uhum. É bem isso. É, e, e daí muitas pessoas perguntam, né? Mas como fazer isso, né? É outra pergunta que a gente tem que. Até você entende sobre a teoria da mente, você entende que isso é importante. E aí, como navegar no subconsciente? Né? Como que a gente faz ali? Como que a gente faz? Procura eu e a Tati aí que a gente te ajuda. Não, brincadeira. Eu acho que eu consegui, para mim, no começo, assim, de despertar, né, e entrar nesse âmbito de desenvolvimento, crescimento pessoal, foi muito desafiador. Ainda continua sendo, porque, como eu falei antes, quando tu quer fazer as perguntas para si mesmo, meio que tu fica fugindo porque tu não quer passar por aquela dor. Tu prefere criar outras situações na tua vida para não se identificar com aquilo, né? Que é como se fosse uma autossabotagem também. É, Então, eu acho que a primeira coisa, o como, é se fazer perguntas. Se perguntar, tipo, ai, como que eu escovo o meu dente? Só que daí para outras situações de exemplo, né? uhum, Por que que isso está acontecendo comigo? Não de uma maneira tipo, ai meu Deus, isso está acontecendo comigo.
eu sou coitadinho, De a vítima. vítima da situação, mas de olhar para aquilo ali, tipo, opa, isso aqui eu já fiz antes. Esse sentimento com essa pessoa eu já senti antes. Da onde que isso tá vindo? Por que que eu tô me Uhum. sentindo assim? Né? Às vezes acontece a situação e a gente vai se perguntar só por depois. Mas tudo bem, se Sim. pergunte, não fique sem, ah, não, aconteceu, era isso mesmo que tinha acontecido e deu. Não. Se começa a se perguntar para conseguir se autoanalisar. Eu acho que esse é um dos principais caminhos assim para como compreender o subconsciente. É uma liberdade incrível, né? Quando você consegue entender os padrões, o porquê que você faz certos padrões na sua vida, né? E, e na nossa vida, o nosso ambiente é a tal história, né, da cocriação. A gente cocria tudo que está na nossa volta, não é com a nossa mente consciente, porque ela é 10%, né? É a nossa mente subconsciente que está criando tudo isso em volta da gente para quê? Para a gente nos olhar a nós mesmos, né? A gente cria como se fosse um espelho, né? Para ter essa oportunidade de olhar. Então, tem muitas situações que a gente passa, né? Não sei se você concorda com isso, né? Que a gente passa todos os dias por situações que traz um sentimento que você, né? Raiva das coisas e você não entende por que se você realmente pensar, por que que eu tô assim? Tipo, a pessoa não me conhece. Por que que aquilo me incomoda? É um espelho para a gente olhar para dentro, mas para dentro, nosso subconsciente, lá, né? Da onde veio esse primeiro sentimento, né? A Aline, né, terapeuta de Theta Healing, faz muito esse processo, muito legal, né? De digging, né? Para a gente Sim. descascar e perguntar da onde está vindo aquele sentimento. Eu li uma vez uma coisa muito legal sobre uma pessoa que estava machucada a mão e alguém falou para ela assim: Nossa, tua mão, credo, tua mão é feia. E não tinha nada a ver com outra pessoa, só que você pensou: Nossa, a mão é minha, eu me machuquei com a tua referência sobre a minha mão é feia. Então você vai lá e colocou uma luva, né? Só que depois de um tempo, você esqueceu por que que você está usando a luva. Daí as pessoas te conhecem como o menino que usa a luva, né? E você cresce com aquilo. Você fala, porque eu gosto, você nem lembra mais o porquê que você está usando isso, porque na verdade alguém um dia te disse, tua mão é feia, né? Só que você se identificou tanto com aquilo que você se machucou e falou, nossa, minha mão é feia, eu vou colocar uma luva, vou me cobrir, e aquilo você fala, eu sou uma pessoa assim. Você não sabe o porquê que veio, né? Da onde. Isso aqui é um exemplo bem nada a ver, assim, mas eu li esse exemplo, eu achei muito legal a gente descascar as coisas que a gente faz. Por que que você é assim? A gente não é essas coisas, as nossas atitudes, né? Muita gente mais velho fala, eu sou nervoso e você é sempre assim. Não existe isso. Você vai ser sempre assim, né? Você tá ali alguma coisa que você criou no seu subconsciente e foi reforçando aquela crença antiga, né? Você vai reforçando em cima, vai vendo coisas do ambiente que fala, olha, isso daqui é verdade, olha, aquela pessoa não gosta mesmo de mim, acho que é da minha mão. E você vai e cobre mais, e vai indo, né? Você vai pegando vai se reforçando aquelas crenças, né? E por isso, de novo, a importância da gente descascar chegar à nossa essência, né? Onde que foi Eu aquele acho que é bem, trauma? eu acho que é bem aquilo que eu falei antes, né? A pessoa, ela não, talvez ela não tenha coragem de conseguir entender e não queira. Então é mais É, fácil dizer, eu sou assim e pronto. E foi assim a vida inteira. E eu não posso mudar porque eu sempre fui assim e eu aprendi dos meus pais isso e os meus pais sim. eram assim também, porque os meus avós eram. E daí traz uma carga genética, né? Aquela vozinha lá do eu sobrevivente, e aí dentro do subconsciente a gente tem várias vozes.
né? A gente tem a Uhum. voz do sobrevivente, todos os nossos egos, os nossos, enfim, aprendizados, enfim, estão lá, nossa personalidade. Então, o eu sobrevivente, ele tem muito isso. Eu sou assim e pronto. Eu faço assim e pronto, né? Por quê? Porque quando você tenta, não matar o ego, mas quando você tenta equilibrar o ego pensa que vai morrer. Então é muito É, essa parte do eu sobrevivente. de sobreviver, Quando sim. você, não, mas eu quero fazer alguma coisa diferente porque eu nunca testei. Ah, mas você não. Aí você mesmo começa a ter vozes na sua cabeça falando com você mesmo. Não, mas eu nunca fui assim, mas se eu for assim, as pessoas vão falar assado, e daí vão me julgar, e aí eu vou ser diferente, eu não posso ser, porque eu tenho que estar dentro dessa caixinha, e se eu sair dessa caixinha, eu não vou existir, porque e várias vozes, entendeu? Aí tem a voz do subcorrente, que daí é esse que tá sempre ali falando, 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 falando com você, né? Aquela voz que sempre fala, 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 não cala a boca nunca. E outras vozes ali que estão no nosso subconsciente que a gente aprendeu e às vezes a gente não sabe identificar da onde que veio isso, né? E no Theta Healing a gente aprende muito sobre isso, porque é muito importante quando a gente consegue acessar esse subconsciente, que às vezes não está tão claro assim para as pessoas. A gente faz uma meditação e aí vai lá, né, faz o cérebro, ele fica num estado teta, que é muito mais tranquilo de conseguir acessar, né? E aí a gente vai identificando, perguntando para as pessoas, como tu falou, né? Escavando ali, fazendo digging, para entender quais as vozes que estão falando comigo. Não só comigo, terapeuta, mas com a pessoa. E de tu ser rápida para a pessoa compreender também aquilo. Ah, faz sentido para ti que é assim, assim, assado? Sim, faz sentido. E tu sabe da onde que essa voz vem, porque aonde tu passou, o teu avô sempre falava aquilo para ti. Ah, é verdade, faz sentido. Aí tu consegue sair da caixinha, ressignificar aquilo que foi É dito. verdade. Porque eu acho que esse, até eu tava, um exemplo assim de ressignificação, tava conversando com meu irmão ontem, toda esse acesso, né, que a gente está tendo na internet, como esse boom assim tá tão grande, as pessoas estão realmente assim trabalhando e estudando e fazendo tudo pela internet, até pela situação que a gente está vivendo hoje. E o meu irmão, ele sempre foi uma pessoa muito fechada, muito tipo é assim e pronto, né? Não posso, não quero saber porque eu faço do meu jeito. Daí a gente conversando, eu falei, não, porque tem que fazer. As pessoas estão fazendo, mas não é porque, tipo, as pessoas estão fazendo o que você tem que fazer. Mas é porque você pode contribuir com o seu trabalho, né? Tipo, fazer uma dancinha no TikTok, ou falar alguma coisa no TikTok. E ele, é verdade. Eu, como assim é verdade? E ele, não, tem que fazer mesmo. Nossa, olha, tá conseguindo Concordo. trabalhar com o subconsciente, porque até agora, né, tava complicado, mas Sim, entende? É você conseguir usar o que tá fora para melhorar o seu interno também. Porque a gente critica e sim. julga muitas pessoas, mas quem tá dando o cara a tapa, na verdade, está se libertando de muita crença e melhorando Sim. mais E daqueles que vai. estão julgando. Sim, eu tava falando que hoje eu tava numas gravações assim, né? Falei, eu tô numa área que eu não estou confortável, porque eu sei que tá trabalhando com muitos pontos do meu subconsciente, disposição, de estar aqui, né? Conversando, estando live com outras pessoas assistindo, né? Não é uma coisa confortável, mas se você coloca ali, você começa a trabalhar aquilo, você está ressignificando, como você diz, né? É bem isso. E também tem, acho que muita gente, a gente fala sobre dinheiro, né? Dinheiro tem muita carga instalada, né, no subconsciente, e a gente não percebe, né? Sim, Ahn, qual que é a tua. Daí você começa a relacionar. Ah, mas por que que eu quero saber o que tem a ver o dinheiro com o subconsciente?
Começa a questionar a sua vida. Qual é a sua relação com o dinheiro hoje, né? Você, dinheiro fica na sua mão? Você, né? Qual que se você não está satisfeito com isso, é uma área que você pode trabalhar para descobrir o que está no seu subconsciente, né? Porque tem lá alguma história. Aí você começa a se questionar. Ai, quando eu era criança, o que que eu escutava sobre dinheiro, né? Aí tem que trabalhar, né? O que que meus pais falavam? Nem sempre a gente vai lembrar, mas a gente tem que, né, tentar ir a fundo. Porque a hora que você entende, fala, nossa, de que quem é rico não é pessoa boa, né? Muita gente acho que escutou isso, de não ser pessoas honestas. Daí você acha que você é honesta, daí você não merece dinheiro. Ai, mas conscientemente isso é um absurdo, né? Você pensa hoje, como assim? Claro que eu mereço, eu quero dinheiro, né? Eu quero esse movimento do dinheiro na minha vida. Mas lá no seu subconsciente, que ele é muito mais pesado, lembra das experiências positivas e negativas, né? O dinheiro teve experiências mais negativas na sua vida, né? Então, o teu exterior, ele vai se mostrar assim, né? Com o Sim. que você tem mais no seu subconsciente. Então, é um trabalho que não é tão fácil, mas você ser aventureiro e falar, não, eu quero aprender sobre isso, sobre você mesmo, você está aprendendo sobre você e mudando o exterior, o seu ambiente, a sua relação com as coisas, E né? eu acho que essa é a maneira mais prática e fácil para você sair das crenças limitantes e conseguir realmente compreender. Porque quando você faz de uma maneira prática, eu gosto muito de usar no Theta Healing também, depois que termina a sessão, de falar para a pessoa, e agora? O que hoje você pode fazer para mudar essa situação na sua vida? Porque não Sim, basta eu compreender somente, porque no consciente a gente sabe. Nossa, realmente, conscientemente, o dinheiro não é o mal de todo mundo. Conscientemente, eu sei que o dinheiro me faz bem, porque vai me dar um suporte financeiro, enfim, tem tudo isso. Mas, inconscientemente, ainda tá lá. Então, de que maneira prática eu vou poder usar isso, sabe? Para acessar as coisas positivas na minha vida e aquilo que eu conscientemente realmente quero, né? Então, assim, se é se expor, né, como você falou antes, ou se é fazer uma dancinha no TikTok para eu liberar um espaço aí de movimento, né, no chakra sim, sexual da minha vida, vamos liberar. Mas é você tomar ação, sabe? Porque não adianta. Eu entendi. Realmente, não. Ressignifiquei a crença, entendi, tá tudo certo agora. Aí não fiz nada para mudar. exatamente. Não, Não, não vai mudar, precisa de sabe? uma ação, é isso mesmo. Tem medo? Se você tem medo de fazer uma coisa, você acha que as pessoas que estão lá fazendo as coisas, elas não têm medo? Medo não vai para lugar nenhum, você vai com ele mesmo, né? Com frio na E o medo, barriga ele é e. só. O medo, ele é Hã? só mais um ego ali tentando querer sobreviver porque acha que vai morrer, né? Então, assim, por isso que a gente sente Sim, medo isso é também, muito porque legal. aquelas De- personificações do ego, né? Isso é Achando que muito vai. legal. Não, eu vou fazer diferente agora. Nossa, não pode, porque senão eu vou Sim, desaparecer. sim. Olha, acho que eu vou ler uns comentários aqui, depois que a gente esquece, né? Alguém comentou antes, eu tentando ser fitness. É uma das coisas, né, de você tentar fazer alguma coisa, né? Sempre tá lá, você vê um padrão de que você sempre tenta e não consegue fazer aquilo, Sim, né? E por isso que fazer terapia é muito importante para essas coisas, para você fazer coisas na sua vida que você quer, né? Porque os seus sabotadores, né? Algo está se sabotando ali, uhum. né? Tá lá no subconsciente falando, não, isso daí não é bom para você, né? Uma experiência tua te diz que não é bom, então para te proteger, né? Tá te segurando Sim. ali. Um outro exemplo que eu quero dar, por exemplo, para mim sempre foi muito difícil acordar cedo. Acordar cedo eu até acordava, mas levantar da cama
Mas porque eu nunca tive uma rotina. Os meus trabalhos, eles sempre foram, acordo um horário, depois outro. E eu tinha que acordar no horário que eu ia ter que trabalhar. Então eu acordava e ia, pronto. Como eu estou trabalhando agora, né, faz nem um ano, como só simplesmente como terapeuta holística, e eu percebi que eu não conseguia acordar cedo porque eu não tinha uma vida organizada. Então, assim, não, eu vou fazer e pronto, porque a minha vida sempre foi assim, entendeu? Um dia um Uhum, horário, outro dia outro horário. Então, quando eu comecei a organizar as minhas coisas para outro dia ou para a semana, enfim, uhum. eu tomei uma ação para aquilo e consegui acordar mais cedo. Tô conseguindo Sim. levantar mais cedo. Aí, tipo, eu sei qual que vai ser a minha rotina do outro dia, enfim, né? Aí é ver cada tipo de pessoa, o que que aquilo ali vai trazer para ela, né? Qual situação. Porque às vezes é mais simples do que a gente imagina. É só uma Uhum, coisinha. E aí a pessoa sim. fica lá pensando, nossa, deve ser uma crença, um trauma, meu Deus, da onde é isso? Não, é só vai. Só Toma ação vai. pra ir na academia que vai funcionar. Mesmo não gostando, gente, vai. Os hábitos são criados assim, né? Você lutando contra os outros que estão ali, né, te barrando. Porque o corpo quer ficar num Sim, estado confortável, né? É uma exato. coisa de sobrevivência. Olha, eu Também. vou ler a outra ali, o Ciro tá falando. Eu nunca usei nenhum tipo de drogas ilícitas. Hoje vi uma postagem sobre rituais com ayahuasca e o seu poder de abertura do terceiro olho subconsciente. Achei interessante. É, não, a gente está rindo, Ciro, porque nós duas já participamos, né, de rituais com a medicina e eu acho que rola horas falando sobre isso, né? É um assunto para outra live, mas Eu- são também formas de você conseguir falar com você mesmo, né? Então, assim, de desvendar o que está lá mais profundo, que talvez até um terapeuta não vá chegar, sim. para você entender e compreender as questões na sua vida. Sim, Mas também é um assunto bem grande. assim, eu também fiz um curso sobre psicodélicos, né, e saúde mental. Então a gente entende também que existem experiências difíceis, né, com psicodélicos, mas essas experiências difíceis elas são necessárias porque você está revivendo ou vivendo uma coisa que está no seu subconsciente que está te travando em muita coisa, que é necessário revisitar, né? Porque a gente escuta muita coisa ruim também de experiências assim, né? Mas provavelmente de uma forma terapêutica, ela foi muito necessária para a pessoa. Claro, tem que ter todo um processo de integração ali, né? Não é aproximar esses tipos de rituais como qualquer coisa, né? É, Eles têm um poder muito grande ali com a nossa mente, né? Com o nosso subconsciente pode ressurgir de uma forma que você não está preparada, né? Porque não é como uma terapia que é um pouco mais light, digamos, né? É uma coisa pode ressurgir tão forte que você não aguenta se você não tiver uma integração depois disso, ou até uma terapia com isso, né? E sim. até em terapias a gente pode vir coisas do subconsciente tão forte. Bom, você sabe, né? A gente já fez, já fez uma terapia com você ainda. E coisas do subconsciente apareceram que eu não estava esperando, né? E é bom, é muito legal você estar com um profissional que está ali preparado para te ouvir, para sobre isso, porque nem sempre é coisa boa, né? Sim. Subconsciente é assustador, às vezes. E, e até memórias que foram assim que a gente não lembra, né? A gente até toma algumas atitudes também e faz certas coisas que tu não sabe de onde que aquilo tá vindo, né? Muita gente tem essas memórias cortadas. Tipo, o trauma é Uhum. tão grande que a pessoa apaga, a pessoa não lembra realmente. E aí, numa É, hipnose ou numa sessão de Teta Healing, enfim, depende muito
do quanto a pessoa está aberta também, de como que vai ser a sessão, porque tem muita coisa por trás, né, para explicar também para vocês agora, mas a pessoa vai ter certas lembranças que ela não tinha e vai falar, nossa, eu não lembrava mais disso. Só que a hora que vai lembrando, outras memórias vão surgindo e que fazem totalmente conexão com aquilo que tu tá vivendo agora. Sim, Então aí é muito mais fácil também, sabe? quando você tem a experiência, né? Ah, legal. Gente, se vocês tiverem outras perguntas, outros assuntos que vocês querem falar aí, que a gente, se a gente puder, né? Dúvidas. Sim. Então é muito importante isso, vocês buscarem terapia, né? Antigamente eu acho que tinha mais um tabu muito maior em relação à terapia, né? De que você tem que ter um problema, né? Só se você tem um problema você vai para um psicólogo. Tinha aquele medo, né, de ser rotulado, de que você não tá bem, você é louco da cabeça, né? Hoje em dia é o que vai te ajudar a destravar, fazer coisas que você quer fazer, né? Pensa em coisas do seu ambiente, de que você está criando, co-criando ali, que você não está legal, alguma área da sua vida que você não está legal. Tem alguma coisa no subconsciente ali que tem que ser visto. E a ajuda de um profissional é muito importante para isso, para te ajudar a desvendar esse misterioso quarto escuro que é dentro da gente, né? E Esses a dias eu conclusão, assisti. Hã? pode falar. Não, esses dias eu assisti aquele filme, eu não tinha assistido antes, né? Divertidamente. Uhum. Gente, eu dava risada naquele filme, porque é realmente isso, né? As nossas memórias, as experiências, né? Eles colocam uma corzinha ali, né? De qual emoção que tá. E ele vai lá pro subconsciente. E ele fica sempre ali, tá na escuridão, mas tá ali. Eu achei demais esse filme. E legal saber que isso tá vindo para crianças hoje em dia, né? Quer Sim. dizer que a evolução da humanidade em relação a isso, a mente, a gente está vivendo uma fase legal agora, né? É importante saber dessa questão em relação aos sentimentos, porque o sentimento ele sempre tem um motivador, né? Ele é um motivador, na verdade, das experiências que você viveu. Então é mais fácil identificar também, né? Da onde, por que que eu tenho tanta raiva? Por que que eu tenho tanto ressentimento? Ou por que que eu não consigo perdoar certas pessoas? Quando você tenta identificar isso também em relação às emoções, é mais fácil de você identificar, né, a crença que iniciou lá, ou o trauma, enfim, para você ressignificar esse sentimento, né, em relação a você e em relação a outras pessoas. Eu acho que a conclusão de falar sobre esse assunto é sair do tabu. Claro que muitas pessoas hoje ainda estão, né, cada vez mais procurando ajuda, querendo se entender, descobrir quem é, se Uhum. conectar com essa essência, mas também de que realmente é necessário compreender, né? Não, não basta só a gente aqui estar falando numa live, você ouvir e o consciente dizer, é verdade, tudo bem. Aí daqui a pouco, amanhã, passa o filtro, que nem a Tati falou, tá tudo lá no Ah, subconsciente, já se perdeu. sim. É o pilar, eu acredito, de toda a questão do tratamento que vai fazer, o healing, né? A cura, a questão de realmente se empoderar para o que você é de verdade, que é a essência, né? O teu brilho pessoal. Sair daquela questão do egocentrismo, de achar que você é uma coisa, mas que na verdade você não é aquilo, e entrar nessa essência. O que eu quero Sim. fazer de verdade? Mais um exemplo que eu queria dar, tive uma época, quando a gente morava em Dubai, eu queria muito surfar, comprei uma prancha, comprei roupa e tal, toda aquela questão externa, né? Mas eu não queria surfar. Não Eu acho que eu queria. fui 2 vezes. Aí eu fiz um tratamento com uma coaching, assim. E ela falou assim, Aline, olha só, o que tu gostaria de fazer? Nossa, meu sonho é surfar. Eu tenho a prancha, eu tenho a roupa, Mas mas não meu vai. desejo é que eu fiz umas 2 vezes.
Ela não, agora tu vai fazer. Então, toda vez que tiver onda, tu vai, e tu estiver em Dubai, né, na folga, tu vai lá e tu vai me mandar uma foto. Te fez um exercício ali, né? É a ação, né? Aí eu mandei, eu mando pra ela, aí eu comecei. Exatamente. Mas até hoje não aprendi a surfar. Agora tá longe, né, da praia. É, mas isso é muito A Fabi importante que falou. você disse. Ação. Isso. Pode falar. O filme Soul também é muito bom. Não sei se tu já assistiu. Eu não sei que filme é esse, É Soul. muito bom. Você Sim, também. sabe? Uhum. Ah, eu vou É um procurar. novo da Disney, muito bom, que fala também dessa questão da Ah, essência. que Eu legal. gosto sempre de falar sobre isso, porque Uhum, realmente é uma questão muito forte, sabe? Que as pessoas. É tanta coisa que tem no nosso subconsciente, enfim, que quando essas vozes conversam na sua cabeça e que você uhum. não consegue sair disso, são esses vários egos, crenças, limitações, enfim, impostas, né? Por pais, pela sociedade, enfim, e você acaba tentando se enquadrar em caixinhas e quando você percebe, você não está sendo mais você. E o que que você quer fazer de verdade? Então a conclusão é essa. O que que eu quero? Ah, eu não sei. Você sabe. Se conecte com você mesmo, É, né? tem aquela coisinha, né, de alguma coisa que você gosta. Outra coisa também, que já pra gente fechar, né, já que a gente está falando sobre subconsciente, dá umas dicas aí de material, se você se interessa sobre o assunto. É, tem alguns livros, né, eu até peguei aqui um para falar para vocês. Sobre dinheiro, tem aquele famoso que é o Segredos de uma Mente Milionária. Tô Tem lendo bastante. esse. Ah, Tô lendo sério? esse agora. É muito legal que ele tem exercícios a cada capítulo para você investigar esse subconsciente. Muito legal. É, tem esse daqui, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, também é famoso. Fala um pouco mais sobre isso também, com vários exercícios. Tem o famoso nosso Joe Dispenza, né? Ele tem todos os livros dele, ele fala do subconsciente, gente. Esse é o mais famoso, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Só tem o inglês, mas procura pelo nome dele. Então tem muito material aí, gente, para vocês surfarem sobre esse assunto por que ler sobre isso, né? Eu tive muitos insights toda vez que eu leio sobre isso. Eu falo, cara, eu tô fazendo isso que ele tá falando, mas parece que precisa de alguém te dizer. E você relembrar, às vezes você relê outra coisa e fala, nossa, né? Te puxar de volta para a luz, né? Sim. Para você ver as coisas que você está fazendo, os É, e as padrões. outras coisas que você leu, as coisas que você aprendeu, já vai trazendo também, voltando para a consciência, né? Sim. Tem também o livro A Chave Mestra. Esse eu nunca Também não li. conheço também. Ó. Outros aí pra gente. A lista só aumenta, né, O Aline? bom é que a gente vai falando e vai aprendendo também aqui com o Sim, pessoal, né? sim. Por isso que eu quero sempre que vocês participem aí para falar pra gente que tem aí, né? Que a gente não conhece. Ai, legal, gente. Obrigada por virem. Mais alguma coisa que você lembra, Aline? Eu acho que era isso, assim. Falei praticamente tudo que eu lembro sobre o Sim, subconsciente. sim. Ah, e Já uma aproveitei para coisa. estudar um pouquinho. Sim, a gente relembrando, né? Uma coisa legal também, gente, que tem bastante vídeo no YouTube que você pode procurar de meditações guiadas, de como que chama? Self-hypnosis. Auto-hipnose, né? Hipnose, auto-hipnose. Auto-hipnose, né? Isso. Aí você fala, mas você tá ali, né? Tá alguém falando no teu consciente, porque você tá ouvindo. Mas lembra que o subconsciente está sempre acordado. Uhum. Tá? Então ele está acordado. Você está dormindo, teu consciente está dormindo, o seu subconsciente está acordado. Porque se você ouvir um barulho, se alguma coisa acontecer, você vai acordar. Seu subconsciente vai acordar o seu consciente. Uhum. Então o subconsciente está sempre acordado. Então o legal é você fazer numa hora
você tá mais relaxada, as ondas do seu cérebro tá Teto mais Hotel. lenta, em teta ou delta, porque você tá mais aberta, o seu subconsciente fica mais aberto. Então, de manhã, quando você acordar, é legal você ouvir esses auto-hipnose. Antes de dormir também, né? É uma dica aí que vocês Sim. podem fazer. E é bom não dormir com televisão ligada, né? Porque a gente não sabe o que tá passando ali, teu subconsciente tá Tá lá recebendo tudo. escutando. O É, subconsciente não tem filtro, né? O consciente que tem, como a Tati falou. é, O é. consciente vai filtrar. O O subconsciente fica subconsciente só escutando recebe. ali. É, Então é muito importante você saber, é muita essa questão também de saber o que você está ouvindo, quais os tipos de música, qual que é a frequência, que a frequência ainda é muito maior do que a própria música. é verdade. Hoje em dia é bem complicado da gente ouvir músicas com frequências positivas, dicas, né, para quem quer animar ali, ouvir assim, músicas de ópera, né? Essas frequências são bem fortes e muito boas. Sim, Poder das palavras também, sim, sim. Nossa, neurolinguística essas que fala um coisas pouquinho. é tudo, né? Tudo que a gente vê, assiste. Esse negócio de deixar a TV ligada, é verdade, é uma boa, viu? Porque às vezes você acha que não você tá absorvendo. Ai, gente, tem uns vídeos no YouTube muito legal de um cara que ele faz experimento com o subconsciente. Ele coloca no subconsciente das pessoas, né? Ele faz todo como se fosse mágica mesmo, né? E você acha que a criação é da sua cabeça, mas na verdade o cara colocou aquilo no seu subconsciente. É bem. Eu só não lembro agora o nome. Um dia eu vou postar isso. Depois Mas o procura e quanto. posta nos stories. Ah, gente, que eu É, falei na live. sim, é verdade, é verdade. Eu vou colocar nos stories, porque é incrível. Você fala: caraca, eu acho que eu faço escolhas na minha vida. Será? Ou são todas as informações do ambiente, subliminares, ou coisas que você está assistindo? Será que é a sua escolha mesmo? Sim, Né? Coisa aí para para quebrar a pensar. cabeça, né? É. Para pensar, Mas analisar. muito bom. Concluímos Muito que o que bom. então? O subconsciente é que comanda a nossa vida. Exatamente. Não é a ponta do iceberg, né? O real tá tudo por baixo. É o que afundou o iceberg. Então, assim, se não cuidar desse iceberg aí, cuidado para não afundar, né? Gente. Então, essa é a conclusão, né? O porquê que a gente tem que olhar. Quanto mais você ignora o seu subconsciente, mais você deixa ele regir a sua vida, Sim. né? Você deixa ser regido sem tomar nenhuma consciência disso. Tá bom? Muito obrigada, gente, por participar, Obrigada. pelas dicas aí, ó. Até eu tirar para eu lembrar depois o nome do livro. Obrigada, Gratidão, Tati, por Aline. essa troca. Também, Gratidão, muito muito bom. gratidão. E depois, ó, outras umas dicas aí do que a gente pode conversar, né? Ciro, obrigada pelo assunto que eu acho que é legal a gente falar um dia disso, Sim, né? com certeza. Um beijo, gente. Vou desligar Um aqui. beijo. Tenha uma Tchau, boa tchau. noite, galera.